Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre sistema imunológico, ou seja, como o nosso corpo se defende contra as partículas invasoras. Quando a gente fala em sistema imunológico, nós pensamos logo nos glóbulos brancos de defesa, os chamados de leucócitos. Mas o nosso sistema imunológico vai além disso. Nós temos também sistemas de defesa por barreiras, como por exemplo a nossa pele e as mucosas. Quer saber mais sobre o sistema imunológico? Então se liga nessa aula aí que está começando agora. Bora lá! Bom, vamos lá pessoal, vamos começar a nossa aula falando sobre o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, principalmente nesse período que a gente está vivendo essa pandemia da Covid-19, é bacana a gente entender como o nosso corpo funciona combatendo esses organismos estranhos. Não só para essa doença, mas para todas as outras doenças. Sabendo como o nosso corpo combate a todos esses invasores, nós sabemos então qual a melhor forma de tratamento e como se prevenir contra qualquer tipo de doença dessas. Bom, começando, falando sobre propriamente o sistema imune, ele é responsável por realizar a defesa do nosso organismo contra os corpos estranhos. Que corpo estranho é esse? É todo e qualquer tipo de organismo, seja ele um organismo vivo ou não, que entra no nosso corpo e pode causar algum dano. Ele é chamado de antígeno, então seria todos esses corpos invasores, elementos estranhos ao nosso corpo, chamamos eles de antígenos, tá? Ele pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, um protozoário, até mesmo um verme, mas ele também pode ser uma toxina, por exemplo, um veneno. Então, todos esses nós chamamos de antígenos. A nossa imunidade, ela pode ser classificada de duas maneiras. A imunidade que ela é natural, então ela já vem com o nosso corpo, e uma imunidade que ela é adquirida por meios artificiais. Essa imunidade natural, ela é dividida em duas outras partes, né? Duas outras classificações. Uma imunidade do tipo de barreira, que realmente forma uma barreira física que impede o contato do nosso corpo com esses invasores, esses antígenos. E uma imunidade natural interna, que então é o nosso corpo, né, o nosso organismo, que vai combater, travar essa guerra contra os antígenos dentro do nosso corpo. E a imunidade adquirida é uma imunidade que, por meio artificial, né, uma maneira artificial, nós adquirimos uma resistência a esses antígenos. Se ela for ativa, é porque ela força o nosso organismo a produzir essa defesa. Se ela for passiva, é porque o nosso corpo recebe pronto a defesa contra esses antígenos. Tá? Nós vamos discutir o que é essa ativa e passiva também, mais para o final dessa aula, tá bom? A imunidade ela também pode ser classificada de específica ou inespecífica, né? Específica é quando ela reconhece determinado tipo de vírus que causa aquela doença e ele já tem propriamente os glóbulos brancos preparados para ele, né? Para aquele tipo de vírus, aquele tipo de bactéria. E a inespecífica é quando ela combate de forma geral, independente se é um vírus, se é uma bactéria, qual é o tipo de bactéria, então ela combate de forma geral, tá? Bom, continuando, não perdendo muito tempo com isso, essa primeira parte, nós temos bastante coisa ainda para falar mais lá na frente. Essa imunidade natural, então ela pode ser, né, como eu falei, do tipo barreira ou do tipo interna, tá? A do tipo barreira, ela pode ser classificada novamente agora em outras três subcategorias, que é a barreira, né, do tipo mecânica, que é realmente como seria uma divisão ali que não deixa então os micro-organismos, os antígenos, né, eles passarem, que exemplo disso é a nossa pele e as mucosas, né? A barreira química, que por meio de substâncias químicas, ela pode fazer, né, essa inativação desses antígenos, tá? E uma barreira microbiológica, que é por meio de outros seres vivos, no caso aqui no nosso corpo, a grande parte bactérias do bem, elas vão proteger o nosso corpo contra organismos invasores, antígenos do mal, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, tá? Então nós temos também, né, bactérias boas que nos protegem de antígenos do nosso, contra o nosso, que possa fazer mal ao nosso corpo, tá? E nós vamos ter também a barreira interna, a imunidade natural interna, tá? Formado pelos nossos glóbulos brancos, que nós já falamos sobre isso lá quando falamos sobre sangue, sistema circulatório, sistema linfático, né?
Quem são os glóbulos brancos? São os leucócitos, ok? Bom, nos aprofundando um pouco mais, né, nesses assuntos. Então, a barreira, eu falei para vocês que pode ser a pele e pode ser as mucosas, tá? A pele é o nosso revestimento para o lado externo do nosso corpo. E a mucosa, ela seria o revestimento para o lado interno do nosso corpo. Vamos explicar desse jeito para ficar mais fácil de entender, tá? Mais simples. A pele, ela possui várias camadas, né? Vocês sabem que a pele ela é um órgão formado por diversos tecidos. E, se você parar para reparar, os tecidos mais superficiais da nossa pele, eles são formados por células mortas, células queratinizadas, né? Formando esse extrato córneo aqui na parte de fora. Tanto é que muitas pessoas têm o costume até de fazer aquela prática de esfoliação da pele, né? Para retirar essa camada de células mortas, para promover um rejuvenescimento celular. Só que o excesso, né, desse tratamento, né, de esfoliação, ela pode ser prejudicial, porque você tira toda a barreira, né, porque essas células mortas queratinizadas, ela serve como uma barreira que impede a entrada de micro-organismos, tá? Então, ela é uma proteção do nosso corpo. O excesso, né, de retirada de células aqui da superfície da pele pode ser prejudicial e deixar exposto a entrada de micro-organismos aí, de antígenos. Tá bom? Então você vê que ela tem várias formações, várias camadas, tá? Que vai nos proteger, né? Formando realmente um escudo, né? Contra os invasores. E você vê que as camadas de baixo aqui, ó, se algum micro-organismo conseguir passar por aqui, esperando por eles, nós temos aqui os nossos glóbulos brancos, nossos leucócitos, né? Que é o nosso sistema imune, que vai estar preparado para esse combate aqui, se passar por essa barreira, tá? Então é um forte aqui, né? A nossa pele nos protege dos invasores externos. Agora, pelo lado de dentro do nosso corpo, o revestimento, né, de cavidades no interior do nosso corpo, nós temos as mucosas. As mucosas, ela também tem, né, um revestimento formado por células, mas ainda ela tem a secreção de substâncias, né, gelatinosas que protegem o nosso corpo e não deixa também ficar suscetível à entrada de antígenos, tá? Então essa substância gelatinosa, ela tem a função de proteger. Tanto a pele quanto a mucosa, além de se fornecerem uma barreira, eles têm associados a eles outras substâncias que podem atuar nesse sistema de defesa, que são substâncias químicas. Na nossa pele, por exemplo, nós temos glândulas sebáceas, né, que eliminam ácidos graxos, né, que ajudam na proteção, assim como também o suor, tá? Temos os pelos também, né, que servem também como uma barreira de proteção. E para o lado de dentro nós também temos, né, junto com as mucosas, outras enzimas que também são liberadas. Mas isso já é esse nosso próximo tópico, que é a barreira química, tá? Então, associado, né, a essas barreiras mecânicas, né, nós temos as químicas também. Então, elas incluem o quê? Saliva, lágrimas, secreções nasais, ácidos graxos, suco gástrico, tá? Tudo isso são substâncias que, além de terem as suas funções específicas para os sistemas que elas estão, elas também desempenham funções para proteção, né? Então estão também relacionadas ao sistema imune, tá? O nosso estômago tem um pH ácido, né, do ácido clorídrico presente aqui no nosso suco gástrico. Ele também vai servir como uma barreira química que mata os micro-organismos que caem ali, tá? A nossa lágrima, por exemplo, ela tem uma enzima, né, a lisoenzima, que ela é responsável por combater a maior parte dos micro-organismos presentes no ar, tá? Então, se você está chorando, se você teve aí um relacionamento que não deu certo, né, e ficou chorando por muito tempo, vá até essa pessoa e agradeça, fala assim, muito obrigado, porque você ajudou a manter a saúde dos meus olhos, né? Então, brincadeira, né? Mas a lágrima, ela está cheia dessa substância que ela acaba digerindo, né, esses micro-organismos presentes no ar. É por isso que o nosso olho está sempre protegido, né? Ele está em constante contato com o ar atmosférico e nem por isso ele está lá, né, fungando, por exemplo, né, crescendo com uma infecção bacteriana, por exemplo, tá? Outra coisa seria a oleosidade da nossa pele, tá? Essa oleosidade, quando não em excesso, né, ela é benéfica
E ela ajuda também a proteger, né, esses ácidos graxos presentes, né, nesses lipídios, eles ajudam a prevenir contra esses micro-organismos. Assim também, né, como a cera, tá? A cera dos nossos ouvidos. Não é recomendado que a gente fique retirando a cera do ouvido, cutucando todos os dias com cotonete, para quem tem mania de limpeza. Não é bom, porque essa cera ela também serve como proteção, ok? Então, essa é alguns exemplos de barreiras químicas. E aqui a barreira biológica, né, que a gente conhece ela como nossa flora intestinal, né? Temos muitas bactérias ali no intestino que elas ajudam ao nosso corpo, evitando proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde. Além deles serem, essas bactérias serem úteis, né, na absorção de nutrientes, vitaminas, né, eles também são úteis para o controle, né, contra a proliferação de micro-organismos patógenos, tá? Que faz mal para a nossa saúde. Tudo bem? Então essa também seria uma barreira, só que agora do tipo microbiológica. Bom, agora partimos para a barreira interna, para a imunidade interna, tá? Formada pelos glóbulos brancos, tá? Os nossos conhecidos leucócitos. Bom, quem são esses glóbulos brancos, né? A gente fala no plural, glóbulos brancos, por quê? Porque são vários tipos de glóbulos brancos, tá? Aqui nós vamos tratar dos principais. Primeiro, vamos falar como que esses glóbulos brancos são formados. Se vocês lembram da aula, né, quando a gente falou sobre sangue, eu falei que todos os elementos figurados do sangue, eles são produzidos lá na medula óssea, né, presente então no interior dos ossos, a medula óssea vermelha, tá? Não é amarela, é a medula óssea vermelha. E, como vocês sabem, os glóbulos brancos, os leucócitos, eles são elementos figurados no nosso sangue. Portanto, eles são produzidos onde? Eles são produzidos lá na medula óssea, tá? Então, local da produção, medula óssea vermelha. Lá ela pode ter de dois tipos, né? Ela pode ser do tipo mieloide e ela pode ser do tipo linfóide. Ah, professor, está complicando isso aí, né? Mas é bom a gente saber esses termos de mieloide e linfóide, por quê? Porque eles vão originar tipos diferentes de glóbulos brancos, tá? Os mieloides, eles vão originar esses glóbulos brancos aqui, ó, né? Do tipo linfócitos, basófilos, neutrófilos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos, tá? Então esses quatro aqui, ó, né, são originados pela medula óssea vermelha do tipo mieloide, tá? Já a linfóide, ela vai originar quem? Os linfócitos, tá bom? Então aqui, ó, fica a medula óssea vermelha linfóide para linfócitos, linfóide e linfócitos, e a mieloide para os demais, tá? Bom, e eles são classificados, né, de acordo com os grânulos. Os grânulos seriam esses grãozinhos presentes no interior dessas células, tá? Então nós temos os que possuem grânulos e os que não possuem grânulos, tá? Ou seja, os granulócitos, que seriam os basófilos, neutrófilos e eosinófilos, e os agranulócitos, os que não possuem grânulos, que são quem? Os linfócitos e os monócitos, tá? Continuando. Aqui é só para mostrar esse esquema para vocês, ó. Então, de uma célula-tronco pluripotente, o que é isso, professor? É uma célula lá da medula óssea que ela vai originar as demais células, né, do sistema, as células dos elementos figurados, tá? Então, é a célula que vai dar origem às células dos elementos figurados. Ela vai se dividir em mieloide e linfóide, tá? As do tipo linfóide produzem os linfócitos. E as do tipo mieloide produzem aqui, ó, quem? Os granulócitos e mais os monócitos, tá? Então elas produzem, ó, os eosinófilos, basófilos e neutrófilos e os monócitos, certo? Além disso, a mieloide também vai produzir as outras partes do elemento figurado, que são as hemácias e plaquetas. Mas isso aqui a gente já viu nas aulas passadas. Nós vamos ficar somente com os leucócitos, tá? Somente com os glóbulos brancos. Bom, continuando. Primeiro, vamos falar dos neutrófilos, né? O primeiro dos granulócitos. O neutrófilo, ele é uma célula grande que ele faz, né, a defesa do nosso corpo fagocitando os organismos estranhos.
Então, o antígeno, tá? Ele, quando ele entra no nosso corpo, esses neutrófilos, eles são os responsáveis por chegar até ele e englobar esse invasor e digerir ele, tá? Eles estão presentes na corrente sanguínea e eles saem da corrente sanguínea, ó, né? Ele sai aqui do sangue e ele caminha em direção até encontrar uma bactériazinha, por exemplo, aqui, ó, fagocitando ela, né? Comendo ela e vai digerir ela aqui, tá? Esse processo aqui, ó, em que esse glóbulo branco, esse neutrófilo, ele sai da corrente sanguínea, né, por movimentos de pseudópodes, né, parecendo uma ameba ali, ele se espreme, passa e sai. Esse processo de saída, né, é chamado de diapedese, tá? Até coloquei aqui, ó, entre parênteses para vocês, diapedese, tá? É o termo, né, correto para isso, para essa passagem de glóbulos brancos de defesa do vaso sanguíneo até o local da infecção para fazer esse combate. Tudo bem? Bom, então eles fazem a fagocitose, né? Eles ingerem essas partículas para fazer a destruição. Eles são principalmente importantes para fazer o quê? A resposta imune contra bactérias, tá? Então, se você está com uma infecção bacteriana, está com a garganta inflamada, né? Lá naquele local vai estar cheio de neutrófilo tentando matar essas bactérias presentes ali, certo? Aqui eu pus uma ilustração dele e uma foto real, né, de uma microscopia, uma lâmina aqui, tá? Desses neutrófilos. Olha só como eles são, o núcleozinho dele, como é que ele é, tá? Vocês devem estar escutando meu cachorro latindo aí de fundo. Bom, vamos lá. O próximo, né? O próximo, continuamos na categoria dos granulócitos ainda. Elas são do tipo agora eosinófilos, tá? Então também tem grãozinhos, é um granulócito, tá? Do tipo eosinófilo. Esse tipo aqui, eosinófilo, olha só, eu pus um GIF aqui para vocês. Eles estão combatendo um verme. Olha só o verme aqui, ó, tá? Portanto, os eosinófilos, eles estão principalmente relacionados a doenças, infecções parasitárias e também reações alérgicas, tá? Então, eles participam, né, desse tipo de defesa. Olha só a quantidade, né, de eosinófilos que está se reunindo aqui, ó, em torno desse verme, tentando combater, matando ele, certo? Então, ó, eles também fazem essa interação, né, fazendo uma interação de complexo antígeno-anticorpo, tá? Para fazer esse combate a esse antígeno aí, certo? Um baita de um antígeno, dependendo do tamanho dele aí. Bom, aqui tá a fotinha deles aqui para vocês, tá? Da microscopia. E aqui um desenho esquemático para vocês saberem como que é. Então, guardem essa informação, tá? Eosinófilos está intimamente relacionado a reações alérgicas e infecções parasitárias. Partindo para o próximo, os basófilos agora. Os basófilos, eles estão em menor quantidade, né, no nosso sangue. Os basófilos, eles têm, né, como uma função liberar duas substâncias. Olha só, essa aqui chamada de histamina e essa outra chamada de heparina, tá? Essa histamina, ela está principalmente relacionada a respostas alérgicas, tá? E a heparina, ela funciona como um anticoagulante, tá? Então, ela atua evitando a coagulação do sangue. Bom, o que isso acontece? Essa heparina, quando ela é disparada, né, a produção dela, ela faz o quê? Ela dilata os vasos sanguíneos. Dilatar é deixar eles mais largos aqui, tá? Deixando eles mais largos, né, dilatando, o que acontece? Acontece que a pressão do sangue ela diminui, mas também essa abertura aqui, ó, fica mais fácil para promover a saída, né, de glóbulos brancos daqui, ó, né? Então os leucócitos conseguem fazer a diapedese com maior facilidade, tá? Então quando a gente tem esse tipo de reação de liberação de histamina, ocorre dilatação dos vasos sanguíneos. Essa diapedese começa a sair, né, os glóbulos brancos aqui, e eles começam a ir no local fazer esse combate a esses antígenos, tá? Só que quando isso ocorre em excesso, essa resposta aqui é em excesso, essa histamina, né, ela começa então a promover um inchaço no local, uma vermelhidão no local, tá?
Ou seja, começa a causar aqui uma resposta alérgica. Então, esses basófilos estão intimamente relacionados a respostas alérgicas, tá? É muito importante saber isso. Falou de basófilo? Falou de respostas alérgicas, beleza? Bom, aqui se vocês repararem bem nessa ilustração que eu pus para vocês, vocês vão olhar aqui e falar, nossa, mas esses basófilos aqui, ó, estão diferentes com esses da foto. É porque esses aqui não são basófilos, tá? Esses aqui são mastócitos. São diferentes, né? É um outro tipo de célula, outro tipo de glóbulo branco, tá? Que ele também faz uma ação muito semelhante aos basófilos. Eles também liberam histaminas e também liberam heparina, tá? Só que eles têm origens diferentes, tá? Então não dá para confundir, né? Falar que basófilo é a mesma coisa que mastócito. Não, eles são diferentes porque eles têm origens diferentes, tá? Mas eles têm a mesma função de produção de histaminas e heparina, atuando então, né, nos processos alérgicos. Nós vamos falar de mastócitos, né, um pouquinho mais adiante, tá? Lembrando que os mastócitos, eles não são granulócitos, tá? Bom, vamos lá. Falando agora, né, dos agranulócitos. O primeiro dele é um monócito, tá? Não confunde com o anterior que eu falei lá de mastócito, que é monócito, tá? O monócito, né, ele já não tem mais esses grãozinhos igual tinha antes, por isso que ele é agranulócito, tá? Então aqui está o desenho, a foto dele. E o monócito, ele também tem esse processo, né, de saída dos vasos sanguíneos, se espremendo, passando. Então ele também faz a diapedese. E ele vai combater os corpos estranhos da mesma forma que os neutrófilos, né, fazendo a fagocitose. Então ele vai até o local onde está aquela infecção, né, onde está o antígeno, e ele começa a englobar, né, esses antígenos para fazer a digestão intracelular ali, certo? Então, ó, ele é chamado de monócito quando ele está dentro da corrente sanguínea, tá? Mas vocês podem ouvir falar de outro nome, vocês podem ouvir, né, chamando eles de macrófagos, tá? Os macrófagos é o nome que ele recebe quando ele sai da corrente sanguínea e vai para os tecidos, né, fazer esse combate. Quando ele sai daqui, ele muda de nome. Ele não se chama mais monócito e ele recebe o nome de macrófago, tá? É só para deixar mais um nome para confundir com vocês, né? Começando com um M também aí, tá? Mas agora, então lembre-se, tá? Dentro da corrente sanguínea monócito, nos tecidos fazendo esse combate aí contra os antígenos, macrófago, tá certo? E por fim, nós temos o último, né, aí que é um outro agranulócito, que são os linfócitos, tá? Só que, apesar de ser o último, mas esses linfócitos, eles têm vários subtipos, tá? Aqui eu deixei dois para vocês. É o linfócito B e o linfócito T, tá? O linfócito B, tá? Os dois, tanto o B quanto o T, eles são produzidos, né, normalmente lá na medula, né, na medula óssea vermelha, pelas células, né, aquela da medula linfóide, tá? Quando eles produzem o linfócito B e o linfócito T, a diferença entre elas é que o linfócito B, ele já sai lá da medula prontinho, tá? Então ele já sai da medula funcional, tá? Pronto para funcionar, quer dizer. E o linfócito T, ele ainda sai imaturo, tá? E ele precisa parar num ponto ali, num berçário deles, para sofrer um processo de maturação, tá? Até ele adquirir uma maturidade aí, né? Fazer 18 anos, tirar a carta de motorista e sair de casa, né? Então eles precisam sofrer a maturação. E onde ele vai sofrer essa maturação? Lá naquele órgão linfóide, né? Chamado de timo, tá bom? Então ele sai, né, formado lá na medula óssea linfóide e vai lá para o timo para se maturar, tá? Depois dali ele está pronto para ser utilizado. Por isso que ele recebe esse nome, né, de linfócitos T. T é de timo, tá? Bom, como que isso atua? Os linfócitos B, tá?
eles têm como característica a produção de anticorpos. Então, são eles que produzem os anticorpos do nosso corpo, tá bom? Então, eu pus essa ilustração para você, ó. Nós temos um linfócito B e a função dele é fazer o quê? Produzir um anticorpo, tá bom? Só que quando, né, ele começa essa fase de produção de anticorpo, ele muda de nome. Ele não se chama mais linfócito B. Ele se chama plasmócito, tá? E aí ele começa a produzir anticorpo. Então, se falarem, o plasmócito é responsável pela produção de anticorpos, você vai falar sim, tá? Aí algumas pessoas falam, ué, mas eu achei que era o linfócito B, tá? Também é o linfócito B. É que quando ele chegou nesse ponto de produzir os anticorpos, ele recebe o nome de plasmócito, tá bom? E os linfócitos T? Os linfócitos T, eu dividi ele em duas categorias aqui, tá? Existem outras, tá? Mas eu deixei só nessas duas, que são as duas principais. Os linfócitos T, eles podem ser de dois tipos. Os CD8+, e os CD4+, tá? O CD4, né, é uma célula que ela informa, né? É uma célula que vai servir de informante, fala assim, ó, tá tendo uma invasão de bactérias lá no dedão do pé, tá? Vai até lá. Então, elas são auxiliares. Elas não estão propriamente na linha de frente do combate dessas doenças, mas elas informam as outras células que está tendo um problema, que elas precisam ir até aquele local para fazer o combate contra um determinado tipo de antígeno, tá? E essas CD8 são as que são ativadas para realmente ir lá fazer esse combate contra esses micro-organismos, tá bom? Então, CD8 é as que combatem, né? São as citotóxicas, e as CD4 são as auxiliares, tá certo? E os linfócitos B se transformam em plasmócitos para a produção de anticorpos, também para combater o antígeno, tá bom? Bom, tá meio confuso essas coisas, tá? Aqui eu só pus o desenho para vocês, ó, tá? Então, uma célulazinha, né, de defesa aqui, ó, né, um linfócito T imaturo ainda, quando, né, na presença de um antígeno, tá, ele começa a produzir duas célulazinhas aqui, ó, o CD4+, e o CD8+. O CD4+, que aqui está escrito como helper, né, mas são as auxiliares, tá, que vão informar as outras células que está havendo uma invasão aqui, e as CD8 são as que vão atacar, né, esses invasores. Vamos ver isso, né, nesse esquema. A resolução não está muito boa, né, mas foi o único esquema que eu consegui achar ele mais completinho, tá, e que fosse em português para vocês entenderem aqui, tá. Então, como que isso funciona? Presta bem atenção nisso aqui. Começamos aqui, ó, tá vendo? Os antígenos, né, que seriam os invasores do nosso corpo. Entrou aqui, vamos supor que é uma bactéria, né, que está entrando aqui. Chegou uma bactéria aqui, esses antígenos, o primeiro que vem aqui, ó, para combater, né, essas bactérias é o grandão, né? Sempre você fala assim, tá tendo problema, manda o grandão lá pegar eles, né? Então você manda a sua maior célula de defesa, é um macrófago, tá? O macrófago, ele chega lá, né, lembra que é o macrófago? É aquele que saiu, né, lá do vaso sanguíneo e mudou de nome para macrófago. Ele chega até ali, né, e ele vai fagocitar essa bactéria. Na hora que ele fagocita essa bactéria, ele já começa a arrebentar ela, a digerir ela, mata ela aqui dentro. Só que existem poucos macrófagos, né, aqui, e só o macrófago indo lá combater esses invasores, ele não vai dar conta da grande quantidade. Então ele precisa de ajuda. Ele fala, galerinha, preciso que alguém venha aqui me ajudar. Então o que ele faz? Como que é a forma dele de pedir ajuda? Ele vai quebrar, né, esse antígeno aqui em várias partezinhas e ele vai pegar fragmentos desse antígeno e ele vai colocar aqui, ó, nas proteínas sinalizadoras, né, na membrana, né, que é um complexo de sinalização que ele tem aqui na membrana. Então ele começa a pegar fragmentos desse antígeno e começa a colocar pelo lado de fora dele aqui, ó, tá? Aí, essa é a sinalização que esse macrófago dá, que ele vai precisar de ajuda. Aí o que acontece? Vem um linfócito,
tá? O linfócito T passa por ali e ele também tem um sítio de ligação aqui, ó. Quando ele passa e ele esbarra aqui, ó, nesse macrófago que está sinalizando, falando, ó, preciso de ajuda. Ele reconhece esse antígeno aqui, né? Esse fragmento do antígeno que ele colocou aqui, e ele fala assim, opa, esse macrófago está me avisando que ele está matando ali invasores no nosso corpo e ele precisa de ajuda. Então, esse linfócito reconhece qual é o tipo de invasor aqui e ele é ativado, tá? Então, ele fica aqui, ó, ativado, certo? Quando esse linfócito T foi ativado, ele começa a se dividir, ele faz uma divisão celular. E nessa divisão celular, ele forma novos linfócitos T, tá? Um desses linfócitos T é uma célula de memória, é um linfócito T de memória, tá? Já volto a falar sobre ele aqui, por enquanto guarda na memória aí. A outra célula que ele forma é um linfócito T, né, que vai fazer a resposta humoral, chamada de TH aqui, né? E o outro linfócito, tá? Ele vai fazer a ativação de outros macrófagos, tá? Então, olha só como é que ele vai fazer, tá? São 3 funções diferentes, né, que esse linfócito T ativado, ele vai formar agora, né? Ele vai desempenhar. Primeiro, quando ele ativa esse linfócito T aqui, ó, que vai ativar outros macrófagos, então ele está ativando isso aqui, ó. Ele está ativando outras células grandonas como essa, a ir lá e englobar, né, novos fragmentos aí de antígenos e sair matando, tá? Só que essa imunidade aqui, ó, faz com que ele possa matar os micro-organismos, né, os invasores que possam estar contaminando outras células nossas, tá? Então ele vai matar as próprias células do nosso corpo que estão com esses intrusos já dentro deles. Então a gente chama isso aqui, ó, de imunidade celular, tá? Então ele consegue, esses macrófagos aqui, ó, ele consegue matar, né, esses micro-organismos que estão dentro da célula. Lógico que a célula vai morrer também, tá? Mas ele consegue matar elas. Essa outra aqui, ó, esse outro linfócito T, ele vai ativar quem? Ele vai ir lá ativar os linfócitos B. Lembra do linfócito B que eu falei para vocês? Quem que o linfócito B fazia? Ele produzia anticorpos. Então, quando esse linfócito T ativou esse linfócito B, esse linfócito B se transforma num plasmócito e começa a produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles vão ficar vagando por fora da célula, tá? Então, a imunidade é uma imunidade humoral, tá? Ele não mata os antígenos que estão dentro de células do nosso corpo, tá? Ele mata os que estão para fora, tá? Então, nós temos imunidade celular e imunidade humoral. E essa outra célula T aqui? Essa outra célula T é uma célula de memória. Para que serve essa célula de memória? Depois que passar toda essa invasão desses antígenos e o nosso corpo voltar, né, à saúde normal, se houver um novo, né, contato com esse antígeno, ele não precisa passar por todo esse processo anterior aqui, ó, tá? Por quê? Porque agora nós temos uma célula de memória ativada. Se um novo antígeno desse aqui entrar, essa célula T de memória, ela já reconhece e fala, opa, esse é aquele antígeno que tinha entrado da outra vez. Então, antes que ele possa se proliferar, eu já consigo, né, fazer com que eu ative esses outros linfócitos para fazer a nossa defesa, tá? Então, essas células de memória agilizam e muito esse processo aqui de defesa do nosso corpo, que confere para a gente a nossa imunidade, tá bom? E, por fim, só para citar isso aqui para vocês, tá? Mas isso aqui já é menos comum de acontecer. Outros linfócitos também, tá? Eles podem se transformar em células, né? Eles são ativados aqui e eles se transformam em células citotóxicas, células capazes de destruir outras células, tá? Células com problemas também, como por exemplo células de tumores, né? Célula tumoral, de câncer, ou então células infectadas por vírus.
tá? Eles conseguem combater esse tipo, né, de problemas aqui. São células citotóxicas. Elas são chamadas, né, essa é um tipo especial chamada de células NK, ou linfócitos NK, tá? NK, de Natural Killer, né, de matadoras. Então são células realmente isso, né? Células matadoras que conseguem destruir células com problemas no nosso corpo, tá? Nós não temos assim tão grande quantidade essas aqui. Belezinha, pessoal? Eu sei que é um pouquinho complicado isso, tá? Bom, partindo agora para uma parte um pouco mais simples, tá? Nós temos aqui a reação inflamatória, tá? Então, quando há todo esse combate contra esses micro-organismos, esses antígenos, você pode perceber que ocorre uma reação de inflamação. Muito provavelmente vocês já tiveram algum tipo de inflamação, né? Então pensem aí, quando você ficou inflamado, você teve uma infecção e ficou, né, inflamado uma região ali. Ah, fiquei com uma unha encravada, né? E ela começou a juntar bactérias e começou a inflamar a minha unha, tá? O que acontece nessa inflamação? Pensa na característica daquela região que ficou inflamada. Ela fica o quê? Vermelha, né? Então fica com vermelhidão. Não fica? Bem vermelhinho. E ela começa a ficar inchado, tá? Fica bem gordinho naquela região que está inflamada. E se você colocar a mão ali para sentir a temperatura, você vai ver que tem também um aumento de temperatura, tá? Você vai sentir que está quente naquela região. Às vezes isso acontece, por exemplo, numa picada. Tem pessoas que são mais sensíveis à picada de mosquito, tem uma reação alérgica ali, né? E ocorre uma inflamação quando pica. Fica vermelho, inchado e aumenta a temperatura, tá? Por que que isso acontece? Agora vocês já sabem como que o nosso sistema imune funciona e já sabem a explicação desses três processos. Quando, né, entrou um organismo estranho ali, o que acontece? Começa a disparar a produção de histaminas. A histamina faz a dilatação dos vasos sanguíneos. Dilatando os vasos sanguíneos, o que acontece? O sangue começa a passar lá mais rápido, tá? Portanto, aumenta a temperatura do local, tá? Mais sangue passando e os vasos sanguíneos dilatados, fica o quê? Vermelho, tá? Mais dilatados os vasos sanguíneos, mais glóbulos brancos vão sair daqui, fazendo a diapedese até o local infeccionado. Saindo glóbulos brancos para cá, sai também o quê? Sai plasma daqui do sangue, fazendo com que esse local fique mais inchado por acúmulo de líquido intersticial, tá? Então, minha gente, é normal que fique o quê? Vermelho, inchado e quente nesse local infeccionado. Tudo bem? Essa é uma reação inflamatória. Então, toda reação inflamatória do nosso corpo é por isso que está acontecendo. E o problema quando acontece uma reação inflamatória exagerada é que em determinadas regiões do nosso corpo ela pode ser vital, né? Como por exemplo, essa inflamação, né, eu já tinha falado lá em sistema linfático, ele é chamado de edema. Você pode, por exemplo, ter um edema, né, um inchaço na região da sua traqueia. Se ela inchar demais, ela obstrui totalmente a passagem de ar ali. E aí a pessoa não consegue mais respirar. É quando uma pessoa fala, tá tendo um ataque alérgico, né, e fechou a garganta dela. Né? Provavelmente já deve ter ouvido esse termo popular, de fechou a garganta por causa de uma alergia. Isso é um inchaço, é uma inflamação que ocorreu na região da traqueia e obstruiu a passagem de ar. Ou então fica com aquele olho todo inchado, que chega até a fechar, né, o olho da pessoa completamente. É um inchaço na região ocular, né, chamado edema ocular, tá bom? Bom, prosseguindo ainda, que nós temos que falar sobre a imunidade adquirida, né? Já falamos bastante nessa aula aqui. A imunidade adquirida é quando nós adquirimos de maneira artificial, né, uma resistência, né, uma imunidade a determinados antígenos. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma imunidade ativa e ela pode ser passiva, tá? A ativa, ela força o nosso corpo a produzir células de defesa, tá? Ela pode ser ainda de duas formas, né? A imunidade ativa ela pode ser natural ou artificial. A natural é quando quem ativa, né, o nosso sistema imune é a própria doença. Então a gente pegou gripe, por exemplo.
Antigamente, né, onde não era muito comum ter essas vacinações, a pessoa pegava catapora. Aí todo mundo falava, pegou uma vez catapora, não pega mais. Não quer dizer que não pega mais, né, e não vai entrar mais no nosso organismo, o antígeno não entra. Ele entra, só que a gente faz o quê? O nosso sistema imune criou células, né, de memória que já sabem como combater essa doença caso haja um segundo contato. Então, nós tivemos uma imunidade natural. A primeira vez que a gente adquiriu, nos forçou a adquirir anticorpos que nos defendam contra esses antígenos, tá? E ela pode ser uma imunidade artificial quando é o caso de vacinas, tá bom? E a imunidade passiva? A passiva é quando nós recebemos já pronto os anticorpos, tá? Então, assim, o nosso corpo não precisa fazer nada. Fui picado por uma cobra, né? Não dá tempo de você falar para o seu corpo assim, vou te dar uma vacina para você produzir os anticorpos para, né, você destruir essa toxina, né, do veneno da cobra que entrou. Não dá tempo de fazer isso, tem que ser rápido. Então você já injeta quem? Você já injeta os anticorpos prontos para eles já chegarem destruindo, né, esse veneno, né, esse antígeno que entrou em contato com o nosso organismo. Tá bom? Então, essa imunidade passiva é quando a gente recebe pronto os anticorpos. Nós precisamos diferenciar bem, né, as características, né, de soro e de vacina, tá? E é uma questão muito cobrada aí, né, em todos os locais. As pessoas perguntam muito dessa diferença de soro e vacina. Bom, então soro, minha gente, só para, né, ser um pouquinho mais claro, eu não estou falando de soro, aquele soro que vocês lavam o nariz com ele, lavam a lente de contato, né? O soro que quando uma pessoa passa mal, né, que bebeu muito, vai lá tomar um pouco de soro, tá? O soro caseiro, né, que você faz lá com sal, açúcar e água, tá? Não é isso, tá? Não é o soro, aquele é o soro fisiológico. Eu estou falando de soro que é uma medicação, tá? Esse soro que eu estou falando é um soro que ele contém o quê? Anticorpos, tá? E esses anticorpos, eles já vão combater, dar resposta para a gente imediata. Como que ele é produzido? A gente conhece bastante desse soro quando a gente fala de soro, né, contra o veneno de cobras, de serpentes, o chamado de soro antiofídico, tá? Então vamos lá, vendo pela produção de soro antiofídico, como que funcionaria? É extraído o veneno da serpente. Esse veneno da serpente, então, depois de extraído, ele é injetado em um grande mamífero. É utilizado geralmente um cavalo, tá? Que ele tem uma resposta imune muito forte e rápida. Injeta-se uma pequena quantidade desse veneno de cobras no cavalo. O cavalo, o sistema imune dele, começa a produzir os anticorpos para combater, então, esse veneno contra essa serpente, né? Esse veneno da serpente. Depois de um tempo, né, que produziu esses anticorpos, aí, né, o ser humano vai lá, retira um pouco, né, não vai esvaziar o cavalo, né, o sangue, tirar tudo o sangue dele. Retira um pouco desse sangue, tá? E faz a separação, tá? Por centrifugação. Depois que faz a separação, né, dos elementos figurados e do plasma, eles retiram, né, somente a parte onde estão os anticorpos que eles precisam, tá? Então retira os anticorpos daqui desse sangue e aí eles fazem, né, uma mistura, né, com, né, um diluente adequado aqui. E aí está pronto, né, a nossa solução de soro antiofídico, contendo o quê? Contendo os anticorpos produzidos então contra o veneno dessa cobra. Quando você injeta na pessoa, você está injetando o quê? Os anticorpos. Esses anticorpos eles já vão atacar o veneno, né, presente no corpo dessa pessoa que foi picada, tá? E já vai matar, né, vai inativar todo o veneno produzido, né, todo o veneno que está no corpo dessa pessoa, tá bom? Bom, e a vacina? A vacina, né, ela já, né, aqui o caso, né, eu vou passar para vocês o exemplo da produção da vacina para febre amarela, tá? Ela é uma solução que ela vai conter agora o quê? O próprio antígeno, tá? Lá não, lá no soro era o anticorpo, aqui é o antígeno. Só que o antígeno, ele não é o vírus da febre amarela sadio que eu vou injetar ali, forte ali, senão a pessoa vai adquirir a febre amarela. Eu vou injetar o vírus o quê? Ou o vírus inativado,
ou o vírus enfraquecido, tá? É só a carcassinha do vírus ali, para que o nosso sistema imune reconheça aquele invasor e ele saiba como produzir, né, os anticorpos para se defender contra ele. Quando entrar um vírus sadio ali, né, um vírus para valer, aí o nosso corpo já tem a imunidade, né, já tem os anticorpos produzidos, porque ele já entrou em contato com ele anteriormente, tá? Mesmo enfraquecido ou inativado, ele já sabe como fazer essa produção de anticorpos. Como que é feito isso? Pega-se o vírus, né? Esse vírus já é um vírus mais enfraquecido, injeta-se em um ovo, tá? Lá no ovo, o vírus começa a se multiplicar, né? O vírus ele precisa de células ali para se multiplicar. Ele pega, né, e vai se multiplicando lá dentro. Ah, mas por que a gente tem que fazer isso dentro do vírus, dentro do ovo? Porque lá a gente garante que vai estar todo o vírus ali e vai estar livre de qualquer tipo de outro contaminante do meio externo. Então o ovo serve como uma embalagem hermética ali, que não deixa nenhum contaminante entrar, tá? E o vírus fica se reproduzindo lá dentro. Só que o vírus já está enfraquecido, né? Ele já é um vírus fraco ali dentro. E aí, depois de um certo tempo, né, retira-se, né, todos esses vírus ali, congela-se a 70 graus negativos, né, para ficar, né, estocado ali também. E aí depois são invasadas, né, essas amostras de vírus enfraquecida e aí é aplicado nas pessoas. Esse vírus enfraquecido, ele ou inativado, né, o pessoal fala morto também, né, tudo bem, aí não vou entrar nesse mérito de discussão se é vivo ou morto aqui. Mas eles então começam a promover a produção de anticorpos no nosso organismo, tá bom? Bom, essa vacina, minha gente, ela ainda pode ser de duas formas. Sim, tem mais tipos aqui. Nós temos a vacina que ela pode ser atenuada e a vacina que ela é inativada. Qual é a diferença entre essas duas? A atenuada, o vírus está vivo, tá? Só que ele está fraco. E a vacina inativada, o vírus está morto, tá? Eu estou falando em vivo e morto para ficar fácil de entender, né? Mas essa discussão aí de vírus, se ele é um organismo vivo ou não, isso aí a gente está na aula dos seres vivos, tá? Quem quiser ver, vai lá assistir a aula de seres vivos, que é uma discussão muito mais profunda a respeito disso, tá? Eu estou falando de vivo ou morto só para vocês entenderem e ficar mais didático, tá? Então a vacina atenuada seria um vírus mais fraco e a vacina inativada seria um vírus inativo, tá? Um vírus morto. A diferença também entre as duas está na resposta imune que elas vão gerar, tá? A vacina atenuada, ela tem uma longa duração, né, dessa proteção. Então, é aquelas vacinas que, por exemplo, você precisa tomar o reforço de muito e muito tempo depois, né? Você toma uma agora, a segunda dose você vai tomar dali 10 anos, né? Porque você usou uma vacina atenuada. Só que a desvantagem dessa vacina atenuada, como o vírus ainda está vivo, né, pode ser que se uma pessoa ela tiver com um sistema imune meio debilitado, ela está doente e não sabe e tomou essa vacina, pode ser que haja uma reação, né, uma reação colateral aí, e a pessoa possa desenvolver alguns sintomas, né, mais leves da doença, tá, no caso. Então, ela tem a chance, né, de ter mais efeitos colaterais aí, certo? E ela demora mais, né, para surgir o efeito, né, da imunização. Então essa vacina atenuada, ela consegue, né, ela consegue ir mais rápido, né, a produção desses anticorpos, né, a atenuada, tá? Então ela gera um menor tempo, né, para começar a desenvolver a imunidade. Já, tá, a vacina inativada, ela é o vírus, vamos dizer, o vírus morto, tá? A vantagem dela é porque a reação alérgica, né, a reação anafilática dela é menor. Então a chance de você adquirir, né, um efeito colateral dessa doença ela é menor, tá? Essa vacina aqui, né, ela é feita da forma inativada, por quê? Porque o vírus, né, ele é um vírus muito agressivo, é um vírus que é muito fácil das pessoas pegarem, é um vírus que é fácil de se contaminar, tá? Então, para garantir que não vai haver nenhum tipo, né, de contaminação, é melhor fazer ela inativada. Só que um efeito dela prejudicial não, um efeito contra, né, essa vacina inativada, é porque é necessário fazer doses frequentes, né, de reforço.
Então você precisa constantemente ficar fazendo um reforço para avisar o seu sistema imune. Fala, ó, lembra dessa doença? Tá aqui a vacina. Aí toma depois no ano seguinte, ó, tá vendo essa vacina? Toma de novo, tá? Tá vendo aqui a vacina? Produz anticorpo de novo. Então precisa constantemente ficar tomando reforço, tá? Elas são feitas geralmente para vírus mais agressivos, tá? Com uma contaminação maior. Mas as semelhanças entre elas, porque ambas induzem a imunidade humoral, né? A imunidade que combate, os anticorpos combatem eles fora da célula, tá? Elas precisam de reforço, né, de uma segunda dose, só que é inativada com mais frequência, né, atenuada mais espaçada. E, apesar de terem sempre ter um efeito, né, colateral que é descrito nelas, mas são vacinas que são seguras, tá, gente? Existe uma campanha muito grande anti-vacina por aí, tá? Mas, né, não caiam nessa. A vacina, ela é extremamente segura, ela é testada, tá? E ela foi feita para o nosso benefício, tá? Se vai ter, se a indústria farmacêutica está tendo um lucro ou não com isso é uma outra coisa, né? Você não vai deixar de se imunizar por conta disso. Tá certo, minha gente? Aqui eu deixo para vocês somente um quadro comparativo para vocês definitivamente entenderem a diferença de soro e vacina, né? Então, ó, imunização do soro, ela é passiva, né, porque a gente já recebe prontos anticorpos. Da vacina, ela é ativa, porque ela obriga o nosso corpo a produzir as células de defesa. A via, né, de injeção, né, de aplicação, ela é artificial das duas, tá? Então, tanto o soro quanto a vacina, elas devem ser aplicadas, portanto, é artificial. A constituição, né, dessa medicação, o soro é feito de anticorpos e a vacina ela é feita de antígenos. A resposta, né, dessas medicações do soro é imediata. Injetou, ela já vai combater o veneno da cobra. O da vacina, a resposta ela é posterior, tá? Então, a vacina ela tem que ser aplicada com antecedência, antes da doença, porque a resposta dessa vacina ela só vem depois. Não adianta você tomar a vacina quando você já tiver com a doença, tá? O tempo de ação do soro é temporário, ela age só naquele momento, tá? Então, terminou aquela infecção ali, terminou aquele veneno que está lá, acabou o efeito dela também, tá? Você não está imune a esse veneno. Já a vacina não, ela tem uma resposta, um tempo de ação duradouro, ela dura por muitos e muitos anos aí. E a proteção dela? O soro, né, como eu falei para vocês, geralmente é contra venenos, toxinas, tá? Que caem na corrente sanguínea da pessoa. E a vacina é proteção contra vírus e bactérias. Tá certo, minha gente? Foi uma aula cheia de detalhes por aí, mas importante para o conhecimento de vocês e para a vida de vocês, né? Deixo aí só uma mensagem aí para vocês, que existem muitas doenças aí, que elas podem ser combatidas por meio de vacinas, por soro, o nosso sistema imune combatendo. Mas tem doenças aí que infelizmente nós não temos cura, tá? Que é o que nós estamos nos contaminando hoje em dia. Tá? Então deixo essa tirinha aí para vocês entenderem o meu recado. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Até!